Olá, irmãos, Pai, tudo bem com vocês que acompanham o canal Forjados pela Palavra? Meu nome é Gideon Gomes e eu queria convidar você que está nos visitando, assistindo aqui o vídeo, que se inscreva no canal e que ative o sininho, dê um like para a gente para ajudar no canal, comente o vídeo, compartilhe, amém? Hoje, como está na miniatura aí do vídeo aí, eu vou falar sobre a queda. Mas muitos devem estar pensando por causa da imagem que apareceu aí no vídeo aí, que é a questão da queda do homem lá no Éden, mas não. A intenção aqui hoje é trazer uma das mensagens que eu prego na igreja, que eu preguei tem pouco tempo, eu quero trazer para os irmãos e compartilhar. E o texto está lá em 2 Samuel capítulo 11, do versículo 1 até o 4, amém? Então vamos à leitura do texto, amém, irmãos? E aconteceu que, tendo decorrido um ano no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi e a Joabe, seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que, na hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, viu no terraço uma mulher que estava se lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura é Betseba, filha de Elã, mulher de Urias o Heteu? Então Davi enviou mensageiros e mandou-a trazer. Entrando ela com ele, se deitou com ela, e já ela tinha se purificado da sua imundície. Então voltou com ela para a sua casa. Amém, irmãos? Esse texto é um texto muito interessante que nós podemos entender e observar. Primeiro ponto, irmãos, nós temos que entender: Deus, Ele sempre vê tudo o que você faz. Ele sempre vê tudo o que você faz. Ele conhece os seus pensamentos, Ele conhece o amanhã e conhece tudo. Nosso Deus, Ele é soberano. Então, irmãos, Davi, ao invés de ir à peleja, como era obrigação do rei naquele tempo, de estar à frente do seu exército, de ir em condução à guerra, Davi, ele falhou. Ou seja, Davi não fez aquilo que era a sua função. Amém? E isso nos traz uma realidade. Quando nós deixamos de fazer algo que Deus nos chamou para fazer, que Deus nos mandou nós fazermos, nós corremos um grande risco de cair e de falhar diante do Senhor. Então, irmãos, Davi, ele baixou a sua guarda. Quando ele resolveu ficar no palácio, é a mesma coisa que baixar a guarda. Então nós nunca podemos parar de orar, parar de buscar a presença do Senhor, nunca podemos deixar de ter uma intimidade com o Senhor para que Ele esteja nos fortalecendo contra o diabo, contra o nosso inimigo. Amém? Então Deus viu tudo que Davi fez, porque o homem nada pode esconder diante de Deus. Amém? O homem não tem poder e não tem a mínima condição de esconder o que ele faz diante de Deus. Isso é um fato, irmãos, que nós nunca podemos esquecer. Tudo que você faz na sua vida, você está sendo observado. Deus está te olhando e está te observando. Mas aí, irmãos, como Deus viu que Davi tinha falhado, Deus contemplou, Deus ficou triste, eu imagino, de ver Davi ter caído nesse erro, nessa falha, Davi pagou 4 vezes mais. Primeiro, eu falo que o profeta Natan chegou e repreendeu a Davi. Davi até então, por causa do seu pecado, Satanás lhe cegou o entendimento. Satanás cegou o entendimento dele, cegou o que Deus, ele não pensou no que Deus poderia achar daquilo, pensar daquilo. Aí o profeta Natan foi até Davi, mas ele não chegou brigando, chamando a atenção de forma violenta. Ele chegou assim. Ele chegou para contar uma história. Vou falar dessa história, irmãos, com as minhas palavras. Amém? E aí vocês vão entender, vou dando o processo da mensagem aqui. Então chegou o profeta Natan para Davi, contou uma história. Davi, haviam 2 homens. Um homem era muito pobre e humilde, e tinha uma ovelhinha para o sustento da sua família. E tinha outro homem que ele era muito rico, e ele, vendo a ovelhinha daquele homem pobre, ele pegou a ovelhinha
e matou aquela ovelhinha. E depois matou o dono, porque Davi também havia matado Urias o Heteu. Amém? E aí, irmãos, Davi ele ficou indignado, como todos nós ficamos indignados com a injustiça. Mas Davi estava cego pela injustiça que ele praticou, né? Adulterando com a mulher de Urias. Amém? E aí Davi, indignado, ele falou: este homem deve pagar 4 vezes mais. Pois bem, Davi... Então aí depois Natan falou assim: esse homem que eu estou contando aqui nessa história aqui, Davi, é você. Você, porque Deus contemplou o pecado que ele fez, o pecado de ter adulterado com a mulher de Urias. Então ele pagou, né? E nós vemos a consequência grave, irmãos. Porque o que acontece, irmãos? O pecado Deus perdoa, mas sempre vai vir a consequência. Amém? Quando você confessa o pecado de Deus, você se arrepende do seu pecado, você abandona o pecado, Deus vem e te lava com o teu sangue, perdoa os seus pecados. Mas a consequência vem. Amém? Então a consequência que Davi pagou foi um preço muito alto, por um erro de talvez uns 30 minutos, 1 hora, não sei quanto tempo que ele ficou naquele quarto com aquela mulher. Mas então, irmãos, ele pagou um preço muito alto. Primeiro, os filhos dele, a espada não se apartou da casa de Davi. A Bíblia deixa evidente que a espada não se apartou da casa de Davi. Fala assim que Aminon amava Tamar e comete estupro, né? É um fato, consequência do erro de Davi, do erro dele como rei daquela nação. O meio irmão, né? Ele era meio irmão de Tamar, esse Aminon, e ele, todos conhecem essa história que um dos irmãos dele aconselharam ele: cara, se você pedir Tamar como esposa, Davi vai te dar, porque como ela é meio irmã, irmãos de meio irmãos, naquele tempo poderia se casar, né? Aí comente aí no vídeo aí o que você pensa, o que você entende sobre isso. Então, aí ele vai, chama Tamar para fazer um bolo para ele. Aí, na hora que Tamar chega no quarto dele, Tamar sozinha, ele estava fingindo que estava doente e pegou e estrupou a própria irmã, né? Isso daí foi uma tragédia ali no reino. Eu entendo que é uma tragédia, uma coisa dessa, né? E depois de um tempo, Absalão começa a pensar em matar esse rapaz, matar Aminon, por causa disso. Porque depois que Aminon estrupou essa jovem, ele depois se desligou dela, né? Só ficou com aqueles desejos escusos, né? Relacionamento à área sexual. Então Absalão, depois de um tempo, em uma festa, Absalão vai lá e mata Aminon. E mais uma vez o coração de Davi é ferido, como ele feriu a vida de Urias o Heteu, né? Que ele colocou Urias à frente da guerra. Primeiro, Davi matou uma pessoa, adulterou e depois matou uma pessoa. Amém? Matou uma pessoa que era do povo e da terra dele, por aí vai. Então, irmãos, Absalão mata Aminon. Davi se entristece com isso. E depois disso, Absalão ele se rebela contra Davi. Absalão se rebela, ele fica até um tempo, Davi tem que sair, fugir e tal. Aí acontece uma guerra lá, se eu não me engano, Joabe pega e chega, vai lá e mata Absalão. Absalão morre. E Davi perde o seu filho ali e ele fica totalmente entristecido, porque ele estava vendo verdadeiramente que a espada não estava se apartando da casa dele. Irmãos, é muito sério essa questão do pecado. Outro exemplo que eu posso dar para vocês de que Deus perdoa o pecado, mas a consequência vem. Eu vou usar um caso. Um cara chega e comete um crime, né? O cara estava no mundo, ele pegou e matou uma filha, matou uma criança, né? Ou praticou pedofilia. Aí vamos supor que esse homem é preso, ele é condenado, ele é preso. Na cadeia ele conhece Jesus. Jesus liberta ele, Jesus perdoa ele, Jesus redime ele. Porque Jesus ele quer redimir, ele quer salvar as pessoas. Aí Jesus salvou ele. Aí esse irmão vai para a igreja que você frequenta e você sabe o que ele fez e todos sabem o que ele fez. Mas todos sabem que Deus o perdoou. Mas de todo jeito, um ou outro não vai deixar os filhos dele perto dele de maneira alguma. Isso é consequência do pecado, né? Consequência do pecado. Então, se Davi tivesse ido para a guerra, irmãos, ele não teria caído. Se ele tivesse focado em fazer aquilo que Deus colocou para ele fazer, que era governar, que era estar à frente das guerras, estar à frente do seu povo, Davi não teria pecado.
Se você, meu irmão, você precisa se focar na vontade de Deus para sua vida, aquilo que Ele quer que você viva, que você faça. Se foque naquilo, nas coisas de Deus, para que você não venha cair em tentação do inimigo. Nós temos que estar focados em Deus para que o inimigo não nos tente, para que o inimigo não venha nos derrubar. Amém? E o inimigo, irmão, sempre tenta se aproveitar da nossa natureza pecaminosa. Irmãos, uma coisa que eu falo, que eu ensino, eu falo para os irmãos da igreja, irmãos, todos nós somos fracos. O homem é fraco. O homem só pensa em pecar, só pensa em falhar, em fazer coisas erradas. Vocês sabem do que eu estou falando. Na minha mente vem pensamentos pecaminosos. Imagine você que está vendo esse vídeo também vem pensamentos pecaminosos, pensamentos que não agradam o Senhor. E Satanás ele tenta aproveitar, porque Satanás chegou, viu que Davi achou a Betseba bonita, né? Também, não sei porque aquela mulher estava se lavando no meio do... Parece que estava na laje do Rio de Janeiro, né? Aquelas mulheres que tomam banho lá de janeiro, das 9 horas das 8, que vejo. Ela nem vejo, eu vi só uma vez essa situação inusitada lá. Parece que ela estava lá, Davi viu e ficou... E Davi tinha um monte de mulher, irmãos. E ainda pegou e ficou, né? E o pecado entrou no coração de Davi, e Davi trouxe a luz ao pecado. Então Satanás ele tenta se aproveitar dos nossos desejos pecaminosos e coloca diante dos nossos olhos aquilo que nos agrada para nos fazer cair, para nos fazer falhar diante do Senhor. Deus não se agrada disso, irmãos. Deus não se agrada de nós nos submetermos à nossa vontade pecaminosa, né? Eu já cheguei em situações na minha vida que o inimigo tentou lançar coisas na minha mente e falei, está amarrado, Satanás, no nome de Jesus. Repreende, irmãos. Pede a Deus, confesse a Deus que você é fraco, porque a nossa natureza pecaminosa, por muitas das vezes, nos fazem falhar. Davi era um homem de Deus, vários homens de Deus caem em adultério, caem nessas situações, assim, constrangedoras, tanto para ele como para a família e para a pessoa que envolveu com ele, por causa que não tiveram um discernimento de pensar, poxa vida, não, se eu fizer isso aí, porque, irmão, você não pode destruir sua vida por causa de 5 minutos, por causa de 10 minutos, sua vida conjugal, sua vida ministerial, sua vida pastoral, por causa de 30 minutos, de 1 hora com uma pessoa, entendeu? Eu tenho 7 anos de casado, já Deus guarda a minha vida para que eu nunca venha perder 7 anos de uma caminhada juntos. Eu tenho quase 10 anos que eu sou casado, mais ou menos, porque eu tive 2 anos de namoro, e perder por causa de uma bobeira, irmãos, por causa de uma bobeira. Amém? E outra coisa, Deus não destrói casamento para fazer outro. Não existe essa coisa de você ficar de olho no irmão na igreja lá, ele é casado e você se envolve com ele, ele sai para da esposa, casa com você, Deus uniu a nós. Não uniu coisa nenhuma. Isso aí você está em pecado, você está em adultério, você vai para o inferno se você se arrepender. Então, irmãos, Davi ali, ele se arrependeu. E aí nós vemos aquela pergunta, irmãos, como eu vou vencer o pecado? Como eu vou vencer o desejo da carne? Irmãos, nós só vencemos o desejo da carne. Nós só vencemos o pecado por causa do Espírito Santo que habita em nós. Nós temos que clamar ao Espírito Santo. Você tem que chegar diante de Deus, dobrar o seu joelho e falar assim, Deus, eu sou fraco. Deus, eu não consigo vencer. Eu não consigo, Senhor, ser santo como o Senhor quer que eu seja. Mas Espírito Santo, me ajuda, porque eu sou fraco. Admita diante de Deus que você é fraco. Porque todo aquele que pensa, que bate no peito, fala eu posso, eu consigo, eu sou, não sei o que, várias coisas, cai, falha, comete erros graves. E às vezes está até no altar pregando contra o pecado, mas está com a vida cheia de pecado. Também, irmãos, até o dia que Jesus buscar a igreja, todo mundo vai ser pecador. Eu mesmo cometo pecado, você comete, todos nós cometemos. Mas nós devemos tomar uma postura de lutar contra o pecado. Então Davi deixou de ir à guerra, de levantar a espada contra o inimigo. E nós não podemos, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra os principados e potestades, né? Mas também é contra a nossa carne, é contra nós mesmos. E quem vai nos ajudar a vencer nós mesmos é a pessoa do Espírito Santo, porque nós somos fracos, irmãos. Nós somos fracos. Nós não temos poder e autoridade para fazer nada sem Jesus na nossa vida. A gente não consegue fazer nada, a gente não consegue vencer sem Jesus na nossa vida, sem o Espírito Santo para nos colocar uma direção para nós seguirmos. A gente vai se perder, a gente vai falhar mesmo, irmãos, né? Tudo bem que
que às vezes eu não estou pregando como eu preguei na igreja a mensagem, mas irmãos, vocês estão entendendo, irmãos? Deus quer que a gente pense, que a gente confesse diante dele, irmãos, as nossas fraquezas. Deus quer que nós confessemos perante ele aquilo que tem nos enfraquecido, as nossas fraquezas, aquilo que nós não estamos conseguindo abandonar. Às vezes você está cometendo um pecado como Davi cometeu, ou prostituição, outro tipo de coisa, né? Ver pornografia, porque também é uma forma de adultério. Se você olha a mulher e desejar, né, cometer adultério, não é a mesma coisa. Então, irmãos, o que acontece, irmãos? Você, em vez de falar, você pecou hoje, e fala assim: Deus me perdoa, Pai, porque eu pequei hoje, mas eu vou lutar, pelo menos semana que vem eu não vou fazer isso mais não. Aí você vai lá e cai de novo. Perdão, irmãos. Faz a mesma oração que eu citei aqui agora e vai lá e acontece a mesma coisa. Aí vai lá e você fica triste, você fica chateado porque você não consegue abandonar. Mas você esquece, irmãos, porque quando você fala dessa forma que eu falei, semana que vem, Senhor, me ajuda que eu não vou fazer. Aí você está falando assim: pode deixar, Deus, eu vou conseguir vencer na minha própria força. Irmão, jamais nas suas orações, quando você quer vencer alguma coisa, você quer vencer um pecado, quer vencer uma coisa que está te aprisionando, jamais fale que você vai parar de fazer. Fala assim: Deus, eu não consigo, Pai, não adianta, eu não consigo não. Senão vou ficar te pedindo perdão e parece até que eu estou abusando da sua misericórdia. Irmãos, confesse o pecado. Ó Deus, eu não consigo vencer, me liberta, né? Eu falo para vocês, no tempo que eu fui viciado em pornografia, eu falei assim: Deus, ó, eu não consigo vencer. Eu falei assim com Pai, eu não consigo vencer. Aí no outro dia, irmãos, Deus é maravilhoso demais. No dia que eu coloquei minha fraqueza diante de Deus e falei que eu não consigo, Deus me libertou do pecado da pornografia. Amém? Vocês estão entendendo, irmãos? Então nosso Deus, ele é poderoso para fazer. Irmãos, é somente através do poder do Espírito Santo em nossas vidas que nós podemos vencer o pecado. Somente através do poder do Espírito Santo, da sensibilidade à voz do Espírito Santo. Como adquirir sensibilidade à voz do Espírito Santo? Oração, jejum. Jejum, irmãos, é muito importante para você ficar mais sensível à voz de Deus. Irmão, jejum, porque vocês vão ver, ore, busque a Deus, sabe? Deus vai fortalecer as suas vidas. Porque, irmão, somente Cristo pode nos livrar da nossa natureza pecaminosa. Por isso que Jesus Cristo, ele morreu na cruz. Ele morreu na cruz para nos livrar, né, do poder do pecado, do poder que o pecado tem sobre as nossas vidas. Mas Jesus Cristo, através do seu sangue, veio nos trazer libertação. Então eu quero falar para você: se arrependa, meu irmão, se arrependa, volte a Deus, confesse a Deus que você é fraco, admita: Deus, eu sou fraco, eu não consigo vencer, e Deus vai vir e vai trazer libertação sobre a sua vida. Pai amado, Pai eterno, obrigado, Senhor, por essa mensagem. Espero que esse vídeo venha atingir muitas almas, que esse vídeo, Pai, venha trazer mudança, venha trazer arrependimento, venha trazer conserto com o Senhor, ó Pai, que as vidas que forem ver este vídeo, Senhor, onde estiver, onde o Senhor levar, Pai, que elas sejam profundamente abençoadas pela palavra do Senhor e por tudo aquilo que o Senhor quer nos mostrar. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Então, conserte sua vida com Deus. Jesus está voltando, conserte sua vida, confesse suas fraquezas perante Ele, porque Ele é bom e fiel para nos libertar, para nos salvar. Então, irmãos, essa é a mensagem de hoje. Que Deus abençoe sua vida com toda a sorte de bênçãos, no nome de Jesus, e até o próximo vídeo. Deus abençoe, irmãos. Até mais.